Bom dia, bom dia. Sejam todas muito bem-vindas a mais uma live Lipo em Pauta, onde eu tiro todas as suas dúvidas relacionadas a emagrecimento, inchaço, desinflamação. Bom dia, Andréia, tudo bem com vocês? Ótimo dia, sejam todas muito bem-vindas. Bom dia, Mara. Tereza, que saudade, também estou, viu? Minha mentoranda, que gostoso recebê-las aqui hoje. Vamos lá? Comecem a colocar aqui nos comentários qual a sua dúvida, qual a sua dificuldade relacionada ao emagrecimento, para que eu possa te ajudar, te explicar, te dar uma dica preciosa para você começar já hoje o seu processo de desinflamação e emagrecimento. Bom dia! E olha, para quem não tá sabendo, logo mais tem desafio, hein? Desafio Seca Barriga. Para você saber mais, você tem que entrar lá no link da bio. Clica lá, entra lá no grupo para você receber maiores informações. Bom dia! Bom dia, Raimunda! Roseli, Maria do Socorro, Cris, bom dia. Qual é a sua dúvida? Qual é a sua dificuldade relacionada ao emagrecimento? Coloca aqui, que eu quero ver. Bom dia. Entra lá, Roseli, no link da bio. Qual a sua dificuldade relacionada ao emagrecimento? Não tem ninguém aqui com dificuldade de emagrecer? Quero saber. Me conta. Qual a sua dificuldade? Qual a sua dúvida? Coloca no chat. Qual a sua dúvida? Qual a sua dificuldade? Pode colocar, Net. Muitas, Valda. Pode colocar aqui que eu tô aqui para esclarecer. Vamos eliminar todas elas, todas as suas dúvidas e dificuldades. Coloca aqui pra gente conversar. Que agora a gente tá em novo formato aqui das lives, né? Onde eu posso ter mais contato com você. Antes eu trazia um tema específico para poder conversar aqui com vocês, explicar aqui para vocês, né? Mas agora não, são vocês que trazem aqui os temas pra gente conversar. A Net falou assim, ó, ela não sabe mais o que fazer para poder emagrecer. Vocês ficam perdidas, né? Depois de tantas tentativas. Uma coisa que eu falo para vocês é metodologia. Sabe, o verdadeiro passo a passo é o que vocês precisam. Então, assim, de primeiro momento, o que eu posso estar fazendo para dar o pontapé inicial no meu processo de emagrecimento? Não é ficar pegando várias dicas, porque que nem eu falo aqui para vocês, nutrição tem várias linhas da nutrição, certo? Tem a linha qualitativa, tem a linha low carb, tem a linha de dieta específica, dieta cetogênica, tem várias linhas da nutrição. Então, você tem que ir pelo qual você se identifica mais. A partir desse momento, o que você faz? O básico bem feito. Antes de você começar com essa metodologia que você se identifica. Então, o que é o básico bem feito? Primeiro, hidratação. Você está se hidratando adequadamente? O que é se hidratar adequadamente? Até às 6 horas da tarde, eu tenho que bater a minha meta de água de acordo com o meu peso. Esse é o primeiro passo do processo de emagrecimento. Para quem não sabe para que lado que corre, né? Então, o que eu preciso fazer para descobrir essa quantidade de água? Eu preciso pegar o meu peso, eu vou multiplicar por 35, que é 35 ml por quilo de peso, né? Depois que você fez essa multiplicação, você vai saber exatamente a quantidade de água que você precisa tomar por dia. Fora essa quantidade de água que você precisa tomar por dia, você precisa começar a tomar água em jejum. Mas não é qualquer quantidade, é de 500 até 700 ml de água que você tem que ingerir de uma vez. Acordou? Você, para eliminar essas toxinas do seu organismo, você desinflamar rapidamente o seu corpo, para você conseguir emagrecer,
Vai lá todo santo dia. Toma sua água em jejum. Começa dessa forma. Depois que você acertou essa quantidade de água, e essa quantidade de água que eu tô falando pra vocês em jejum não contabiliza com a quantidade de hidratação que você tem que tomar. Dessa conta que eu acabei de ensinar vocês. Então, é essa quantidade de água que você ingere em jejum e depois mais a quantidade de água que você acabou de fazer a conta aí pra você descobrir quanto de água você precisa tomar. Fora isso, o que você precisa fazer? Diminuir os alimentos ultraprocessados. Então, os embutidos, presunto, utilizar linguiça, salsicha, sabe? Bolachas recheadas, bolachas de modo geral, eles não são bons. Você acha que é só uma bolachinha maisena, é só uma bolachinha água e sal, só que não é água, sal e farinha. Não é só isso, tem aditivos químicos. Então, eu preciso reduzir isso no meu dia a dia, certo? E introduzir mais alimentos anti-inflamatórios. Quais são os alimentos anti-inflamatórios? A cúrcuma, as folhas verdes escuras, as frutas variadas, principalmente as frutas cítricas, que ajudam na digestão. Isso sim que você tem que fazer. Então, primeiro passo, tomar água adequadamente. Segundo passo, tomar água em jejum, de 500 a 700 ml. Terceiro passo, diminuir os alimentos industrializados, né? Isso aqui também contabiliza a questão de açúcares, viu? Açúcares, fritura, gordura ruim, tá? Depois disso, introduzir alimentos anti-inflamatórios. Esses são os primeiros passos que você tem que dar para quem tá com o peso totalmente travado. Certo? Esses são os primeiros passos para você começar a ver resultados. Só que você precisa ser constante. Não é um dia. Sair daqui da live hoje fazendo essas dicas, né? Colocando em prática essas dicas que eu tô dando e depois amanhã deixar em aberto. Depois no outro dia também. Não. O que vai trazer resultado positivo para você é a sua constância. Então você tem que pegar firme, tá? É isso. Ah lá, a Roseli falou assim, ó, Nutri, sofro com o intestino preso, emagreci, mas minha barriga não diminui. Então, é porque na verdade, quando você emagrece de forma errada, você não cuida da sua inflamação. Então, foi que nem aí, você até reduziu a quantidade de calorias, você conseguiu emagrecer, mas você não cuidou da sua saúde dentro desse processo de emagrecimento. Se você tivesse feito o processo de desinflamação, você teria emagrecido de forma saudável. E agora você corre o risco do quê? De ter o reganho de peso, porque perdeu peso de forma errada, tá, Roseli? Então, a melhor forma agora de você cuidar da sua saúde de um modo geral e da inflamação intestinal é desinflamando seu intestino. Como que desinflama seu intestino e elimina essa barriga, né? Diminui essa barriga aí que você tá falando que tanto te incomoda, né? Reduzir açúcares do seu dia a dia. Comer com estratégia. O que é comer com estratégia? 3 refeições ao dia, você precisa colocar 3 elementos super importantes. Quais são os 3 elementos super importantes das grandes refeições? Que é café da manhã, almoço e jantar. Carboidrato. De preferência, carboidrato complexo, que é tubérculo, por exemplo, que é uma boa troca para você colocar aí no seu dia a dia, né? Que é de fácil digestão, tem bastante nutriente, é super leve. Então, assim, colocar um tubérculo, colocar uma fonte de proteína também leve, seja lá frango, ovo ou peixe, tá? E caprichar na variedade, tanto de frutas quanto de vegetais. É isso que você precisa fazer para poder eliminar essa barriga, sem contar que precisa da hidratação, porque senão você não elimina as toxinas do seu organismo. Agora, como o seu intestino é muito preso, um upgrade que você precisa colocar aí, sabe o que é? É o psyllium. O psyllium, ele é uma fibra muito potente, tá? Só que ele só vai te ajudar se você melhorar a qualidade da sua alimentação, priorizar a qualidade da sua alimentação com alimentos mais naturais, tá? A hidratação adequada para que ele funcione no seu organismo. Então, o psyllium, eu falo para você, como é uma fibra poderosa, tem muita pouca caloria, então aproveita, né? Mistura ele na água, 1 colher de sopa de manhã,
misturado na água, você coloca uma colher de sopa, dá mais ou menos uns 10 gramas, tá? De psyllium, se você for pesar. Para umas 150 ml de água. Aí você mistura, depois que você misturou, você espera uns 3, 4 minutinhos. Por que esperar 3 a 4 minutinhos depois que você misturou o psyllium na água? Porque vai formar tipo um gel. Não é um gel muito grosso, porque esse tempo todo é só para realmente começar o processo do psyllium antes de entrar dentro do seu corpo, entendeu? Então, esse gelzinho que acaba formando ali na água, no caso, isso te ajuda a melhorar o seu funcionamento do intestino. Aí você pode tomar 2 vezes. Uma no começo da manhã e outra depois no final da tarde ou até mesmo à noite. Não tem um horário específico. Mas é importante que você misture na água, espere uns 3 minutinhos mais ou menos. E não seja dentro de uma refeição, seja entre uma refeição e outra, tá? Que isso vai estimular o seu intestino a funcionar e você, ó, eliminar essa barriga. Deixa eu ver. É mesmo. O melhor detox é a água. Deixa eu ver. A Mara falou que eu pesa 80 quilos e toma 2 litros de água. Então tem que fazer a conta, Mara. Deixa eu abrir aqui minha calculadora para ver. Eu não sei se isso é suficiente, mas eu acho que não é suficiente. Ó, 80 vezes 35, vamos ver. Não é suficiente mesmo. Você tem que tomar pelo menos 2 litros e 800. Fora a quantidade de água em jejum que eu falei pra você, que é de 500 a 700. Então, você tá tomando muito pouco. Perto do peso que você tá hoje, você tá tomando muito pouca água, tá? Muito pouca água. Então, se você for contabilizar ali, tá dando mais ou menos 1,5 litro que tá faltando. O de jejum mais os 800 ml do dia, tá? Então, tá muito pouco. Tá vendo como vocês tomam pouca água, gente? Vocês estão toda inflamada aí, ó, e toma muito pouca água. Não desinflama nunca, e daí por isso causa retenção de líquido, você fica com a sensação de estufado o tempo todo, né? Chega no final do dia, tá lá toda inchada, principalmente nesse calor que tá fazendo. Não tem jeito, né? A Mara falou assim, então, ó, você tem problema com inchaço, né? E problema com circulação. Então, circulação, eu falo pra você, você tem que se movimentar mais. Então, assim, caminhar mais ao longo do dia, isso te ajuda no processo, tá? Colocar as pernas pra cima também, isso também pode te ajudar, né? Mas, na alimentação, você precisa diminuir a quantidade de sal, isso é importantíssimo. Além da quantidade de sal que você coloca na comida, você precisa diminuir os alimentos industrializados, porque os alimentos industrializados têm grande quantidade de sódio que eles usam, porque é como se fosse um conservante dos alimentos industrializados. E isso causa retenção de líquido, causa esse inchaço que você está tendo e também problemas de circulação se você consome com frequência esse tipo de alimento. Entende? Então, assim, e outra coisa, você precisa priorizar a partir de hoje folhas verdes escuras, porque tem muito magnésio, tem muito nutriente que te ajuda a limpar o seu organismo mesmo. Então, agrião, espinafre, que mais? Couve, sabe? Você precisa colocar com mais frequência na sua alimentação, tanto na hora do almoço quanto na hora do jantar. Isso vai te ajudar, tá? E não esquece agora de aumentar essa quantidade de água, porque foi que nem eu falei pra você. No peso que você tá hoje, com a quantidade de água que você tá tomando, é muito baixo. Por isso que você tá acumulando toxina no seu organismo, tá? Ok? Obrigada pelo carinho, Edinalda. Que mais de dúvida, gente? Ayumi tá perguntando pra mim se hipotireoidismo não pode consumir certos alimentos como soja e repolho. É verdade? Ó, questão da soja, na verdade, é muito complexo para nós mulheres, sabia? Não é com relação ao hipotireoidismo, mas com relação à menopausa, sabia? Tem vários estudos que falam que a soja ela tem grande influência sobre a parte hormonal feminina. Então, assim, se você puder
consumir até no máximo 2 vezes na semana, isso não vai interferir. Agora, se você é uma pessoa que consome soja todos os dias, olha, isso pode ter problema. Não com relação à sua tireoide, mas com relação a outro tipo de hormônio feminino, tá? E agora nós temos muita coisa processada, né, Ayumi? Então, assim, sabe aquele suco de soja que é vendido no mercado? Nossa, que teve uma época que era a melhor coisa do mundo, né? Todo mundo falava, não, porque suco de soja é maravilhoso, que todo mundo tem que tomar, porque é anti-inflamatório, não sei o quê. Hoje você quase nem ouve falar mais disso, não é verdade? Mas foi uma explosão quando fizeram isso daí. Nossa, falaram que é a melhor coisa. Só que daí começaram a ver que estava tendo várias coisas influenciando a questão hormonal. Além de ser a base de soja, é um alimento super processado. Então ainda eles estavam fazendo pesquisa mesmo, né? Vendo se realmente era a questão do ser industrializado, da parte química mesmo desse suco, ou se era por conta da soja. E qual que foi a conclusão deles desde a última vez que eu vi sobre isso, né? Foi que, na verdade, foi a mistura dos dois. Grande quantidade de aditivo químico que tem e quanto processo essa soja tem que passar para virar esse tipo de suco industrializado que pode ter validade de 6 até mesmo 1 ano. Você acredita? Então, assim, é o que eu falo para você. Não é que você não possa consumir soja, porque soja tem bastante nutriente. Mas com relação ao hipotiroidismo não específico, tá? Já vou falar do repolho. Não específico, tá? Mas com relação a hormônio feminino, tá? Então, 2 vezes não vai interferir em nada, nada. Nem, nossa, com relação ao hipotiroidismo, então, você esquece, que não tem nada a ver, tá? Agora, o repolho não tem nada a ver, repolho você pode comer, não tem influência nenhuma. O que pode ter influência com relação ao hipotiroidismo, hipertiroidismo, qualquer tipo de alteração da tireoide em si, são chás. Tem chás específicos que podem sim causar essa alteração hormonal, se caso você não se hidrata direito, tá? E dependendo da quantidade de chá, se você se excede na quantidade de chá, pode ter interferência com relação a hipotiroidismo, hipertiroidismo ou qualquer outra alteração da tireoide, entendeu? Mas agora, vegetal, como o repolho, por exemplo, nossa, não tem interferência nenhuma, pode consumir, tá bom? Pode consumir. Esclareci sua dúvida? Ayumi, coloca aqui no chat pra mim. A chia desidratada é bom tomar antes do... Hidratada seria, né? Na verdade, Selma, porque a chia desidratada, ela vem normal, entendeu? Ou ela é hidratada ou é a chia tradicional. Você só compra ela e você vai consumir. Não tem horário específico para você consumir a chia. Não. E também não tem essa questão de, eu preciso só consumir ela hidratada? Não necessariamente, tá? Se você tem o intestino muito preso, eu falo pra você, aquele gel que forma da chia também, assim como o psyllium, pode ajudar no seu processo do intestino funcionar. Mas não é uma obrigatoriedade, você pode consumir a chia normal, porque dentro de você, por conta do nosso líquido, que tem tanto no estômago quanto também com relação ao nosso intestino, ele vai formar aquele gel, entendeu? Então, assim, você pode consumir das 2 maneiras e não tem horário específico, não tem. A Cidinha colocou que ela trabalha aqui com bolos e doces, mas tá muito difícil de perder peso. Deixa eu ver. Eu tento seguir as regras, faço caminhada, mas não consigo desinchar. Então, mas você trabalhar com doces, bolos, eu não vejo problema nenhum. Só que você é uma pessoa que fica beliscando as coisas que você faz, isso é um problema, né? Então daí não adianta nada. Que regra você segue? Não é sobre você regrar a sua alimentação. É sobre você se adaptar. Sabe assim? Você pode comer as coisas que você faz, mas não é em todo momento. Entende?
Você pode colocar como se fosse uma sobremesa, um docinho que você faça. Ah, eu fiz um camafeu, porque hoje eu tenho festa, eu queria comer um. Tá tudo bem você querer comer um, só que você não vai colocar esse camafeu assim, de forma aleatória. Eu posso colocar dentro de um contexto, dentro de uma refeição que vai diminuir a minha vontade de comer doce, né? Eu vou estabelecer que aquilo lá é uma sobremesa, não é um belisco, entendeu? E tá tudo bem, pronto. Agora, eu quero comer um bolo. Tá certo, você quer comer o bolo que você faz? Então, come um pedaço. Mas daí precisa ser recheado, precisa ter cobertura sempre? Não, você pode comer um bolo simples, que a gente fala que é bolo de café aqui, né? E daí você coloca dentro de um contexto também. Então, o bolo é o quê? É um carboidrato, certo? Por mais que ele tenha açúcar e tudo mais, sem cobertura, sem nada, ele tem menos caloria. Então, se você colocar ele, por exemplo, no café da manhã, que é onde você precisa de mais energia, junto com bastante proteína, com fibra, você vai lá, coloca uma fruta e coloca, por exemplo, semente, amiga do céu, vai ser feliz, entendeu? Às vezes, as regras que vocês querem impor para vocês mesmas, vocês não conseguem. Por quê? Porque é muito puxado, é muito o quê? Fora da realidade de vocês. E por que não adaptar esses alimentos dentro da sua rotina? Entendeu? Você se cobra menos daí. Você se cobra menos, o processo fica mais leve. Agora, a partir do momento que você fica nesse processo de, eu vou colocar, não, eu não posso mais comer, não posso mais tocar nesses... Não, você trabalha com isso. Só que o trabalhar com isso não quer dizer que você tem que comer o tempo todo. Entendeu? Nem todos os dias. É saber encaixar. Por isso que daí a caminhada não faz nem sentido. Né? Enquanto você não mudar aqui, ó, sua mentalidade, nada vai funcionar. Nada vai funcionar. Entendeu? Faz que nem eu tava falando aqui no começo dessa live. Quais são os primeiros passos para você emagrecer? Não é a caminhada. A caminhada é o último caso. Depois que você tiver energia para isso, daí você vai. Mas é o quê? É hidratação adequada, diminuir os alimentos processados, diminuir o açúcar, colocar mais alimentos anti-inflamatórios. É isso. É o primeiro passo que você tem que dar. Entendeu? E encaixar esses alimentos dentro dessas refeições que são completas, que o seu organismo precisa, né? Para ele poder funcionar. A Lourdes está perguntando, é verdade que leite sem lactose é melhor para quem está inflamada? Então, ó, cuidado. Cuidado com esse tipo de coisa, porque assim, leite sem lactose, que nem vocês compram aí, eu comprei o leite zero lactose. Vocês já viram? Leite zero lactose. Tem tanta gente que consome esse zero lactose, gente, só que se ilude. Porque esse zero lactose, na verdade, não é zero lactose. Ele tem a lactose, mas ele tem uma enzima que se chama lactase, que te ajuda na digestão da lactose. Então, se você for olhar lá, você pode pegar a embalagem aí na sua casa. Se você tiver agora qualquer embalagem de leite, iogurte zero lactose, essas coisas todas, você vai lá olhar na parte dos ingredientes. E embaixo, naquelas letrinhas bem minúsculas, vai estar escrito assim, contém lactose, mas contém enzima lactase. Por quê? Porque é só para melhorar a sua digestão. Então, é uma enganação isso daí, viu? É uma enganação. E isso vai continuar te inflamando de qualquer maneira. O que acontece? Essa questão do leite inflamar, ele só vai te inflamar, sabe como? Se você consumir em excesso. Se você consumir em excesso ou se você tiver intolerância ou alergia a algum elemento do leite. Fora isso, ele não te inflama. Então, você pode consumir o leite normal. Por exemplo, eu consumo leite. Eu consumo leite normal. Isso me inflama? Isso me faz ganhar peso? Não. Porque eu não consumo em excesso. Eu consumo no máximo um copo, uma xícara no café da manhã. No máximo. Entendeu? Não é uma coisa que eu fico... Tem gente que mama leite, né? O tempo todo. Toma 1 litro de leite. Porque toma café da manhã, toma no lanche da tarde, toma à noite, toma... não tem jeito, né? Aí tudo que é em excesso inflama, mas não só o leite em específico. Então, essa questão do leite sem lactose é uma enganação. Porque leite que não tem lactose realmente é o leite vegetal. Leite à base de coco, entende? Leite à base de amêndoas.
Aí sim, leite de aveia. Aí sim, aí ele é totalmente livre da lactose em si. Ele não é um alimento processado que falam que tira a lactose. Não tem como tirar a lactose do leite, entendeu? Não existe isso, tá? Então, assim, essa questão de leite inflama, não necessariamente. É somente se você tiver alguma intolerância ou uma alergia ou se consumir em excesso, tá? Então, não precisa ter esse terrorismo, não. Pão de queijo é saudável? Depende do pão de queijo. Depende do pão de queijo. Ele é considerado como se fosse um carboidrato. E ele é um pouco mais calórico por conta da quantidade de gordura que tem, Kátia. Então, assim, no processo do emagrecimento, dá para você encaixar o pão de queijo? Dá. Só que você precisa se atentar à quantidade. Se for daqueles pequenos, no caso, é no máximo 3 a 4 unidades, tá? Se for do grande, é uma unidade só. Só que você precisa compor essa refeição com proteína e também com fibras, tá? Pão de queijo, aquele que você compra no mercado, você precisa dar uma analisada com relação ao rótulo dele. Porque tem muitos pães de queijo que eu falo para vocês, eles não são pão de queijo, né? Porque eles têm tanto aditivo químico que não vale a pena. Vale a pena você comprar um pão francês do que comprar esse pão de queijo ultraprocessado, entendeu? Então, assim, quanto menos ingredientes diferentes que você não consegue comprar no mercado para fazer uma receita, é aquele que você tem que comprar, entendeu? Porque daí sim são alimentos de verdade, não tem tanto aditivo químico e não vai te inflamar se você consumir com frequência, né? Tá certo? Então, pão de queijo é só tomar cuidado com relação às quantidades. Porque muitas pessoas acabam falando assim pra mim: Débora, você fala tanto de carboidrato, proteína, mas pão de queijo tem queijo. Gente, pão de queijo tem queijo. Esses industrializados, vamos cair na real. É cheiro de pão de queijo. Tem aromatizante para isso. Mas queijo mesmo é no máximo 10%. Então, assim, o total daquela receita é carboidrato. Não dá para contabilizar o queijo que tem nele, entendeu? O queijo, o cheiro do queijo que tem nele, né? Agora, se você faz em casa, se você prioriza o queijo de qualidade para colocar ali, você capricha nessa quantidade, mesmo assim, o que vai ter mais na massa vai ser o quê? O carboidrato, tá? Então, não se esqueça disso. O que diferencia um pão de queijo caseiro e um pão de queijo industrializado é a quantidade de aditivo químico que tem. Pode ser um alimento mais proteico, porque você coloca mais queijo, mas isso ainda não dá para contabilizar a receita em si como se fosse uma proteína, tá? É como se fosse mesmo um carboidrato, certo? Rose, ela colocou assim, então que quando o xixi tá amarelo clarinho, é porque está tomando a quantidade de água certa, é verdade? Não necessariamente. Porque às vezes você pode tomar outros certos tipos de líquidos. Você pode, por exemplo, tomar muito chás, você pode tomar muito leite, pode tomar muito café, pode tomar muita coisa e mesmo assim seu xixi tá saindo clarinho. Porque a quantidade de líquido que você toma, entendeu? Tá saindo. Então, assim, eu falo pra vocês, se vocês querem desinflamar mesmo o corpo de vocês, vocês precisam contabilizar a quantidade de água que vocês ingerem. Não ir por essa questão de, eu vou analisar meu xixi se tá clarinho pra ver se eu tô tomando a quantidade certa de água. Não faz isso não, tá? Faz mesmo a regra de contar quantos copos você toma, quantas garrafas você toma, pra ter certeza se você tá batendo sua meta pra você não se inflamar, mais do que já tá. A Antônia colocou assim, o lanche da tarde é obrigatório? Não. As 3 refeições que são obrigatórias para o nosso metabolismo, seguindo o ciclo circadiano, que é a questão do horário da luz e tudo mais, são 3 refeições, Antônia. Café da manhã, almoço e jantar. Lanche da tarde não é uma obrigatoriedade. Na minha metodologia, a gente chama até mesmo de lanche ponte, para você ter noção. Porque somente para aquelas pessoas mesmo que sentem fome no período da tarde e que jantam muito tarde. Entendeu?
A gente chama de lanche ponte, que é justamente um lanchinho só para poder você conseguir chegar na principal refeição depois, que é o jantar. Ainda mais quem janta cedo como você, Antônia, não tem necessidade nenhuma de fazer esse lanche da tarde, até porque pode atrapalhar o seu processo de emagrecimento. Tem gente, nossa gente, eu fico impressionada assim, porque não come direito, né? Não come aquilo que o corpo realmente precisa. Daí fica com essa necessidade de comer qualquer coisa à tarde. Aí come, por exemplo, 5 horas da tarde, depois 7 horas já tá jantando. Sabe assim? Poxa, não deu tempo nem de fazer a digestão do lanche da tarde, você já tá fazendo outra refeição. E é por isso que você não emagrece, seu metabolismo fica lento. Seu metabolismo fica lento. Independente de qual seja o seu lanche da tarde, tá? Isso eu tô contabilizando uma pessoa que tá comendo saudável, tá comendo, por exemplo, uma fruta, tá tomando um iogurte, tá comendo ovos ali. Mesmo assim, isso influencia diretamente na sua digestibilidade e também no seu metabolismo, se é ativado ou não. Refeições muito próximas, você nem fez a queima de um, você já tá colocando outro, então por isso que você vai armazenando as calorias no seu organismo e por isso fica difícil de emagrecer. Tá? Então não tem necessidade mesmo, se você jantar cedo. A Márcia falou assim, ó, que ela foi diagnosticada com pré-diabetes, colesterol alto e como que ela deve proceder, né? O mesmo caminho aqui da desinflamação que eu vivo falando para vocês. Água, diminuir os alimentos industrializados, aumentar os alimentos, o quê? Saudáveis, né? E outra, diminuir o açúcar. Diminuir o carboidrato simples, pães, massas em geral, não é para vocês tirarem da alimentação. Quando eu falo é para reduzir, tá vendo? É diferente. É diferente. Colocar proteína aí na sua alimentação para poder cuidar dessa glicose, é isso que você tem que fazer. É isso que você precisa fazer. Esses são os primeiros passos. E olha, nossa, deixa eu ver como que é o nome. Adeilda, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Na minha metodologia, tanto na minha mentoria, teve muito disso, sabe? Nossa, eu tenho muita dificuldade de emagrecer e tal, tal, tal. Aí, o que aconteceu? A gente começou a perceber que muitas delas tinham o costume de ficar experimentando os alimentos. Por exemplo, eu tô fazendo almoço, eu tô experimentando tudo. Eu experimento um pedacinho da carne, experimento o arroz, experimento o feijão. Aí na hora que tem que fazer o prato, nem consome, porque já tá tão cheia de ficar beliscando o tempo todo, né? E isso atrapalha o processo de emagrecimento, né? Gente, eu falo pra vocês, nós que já cozinhamos, já tem esse tato assim de fazer as coisas, você já sabe como é que é. Você já sabe como é que é. Né? A quantidade que você deve colocar ali para poder fazer do dia a dia, né? Então, por que ficar experimentando? Você já sabe o quanto de tempero que você tem que fazer para aquela quantidade de gente que tem na sua casa, você sabe. Não tem necessidade. Eu falo para vocês, muda o hábito. Se você é uma pessoa que tem essa necessidade de falar assim, eu preciso ter certeza se tá bom, então, contabiliza em questão de balança. Começa a colocar tudo em balança. Sabe? Para quantas pessoas eu vou cozinhar? Então é para tanto. Então, quanto de arroz, quanto de tempero eu vou precisar? Pesa tudo. Pronto, daí você padroniza isso. Aí você não tem que ficar experimentando, porque você padronizou. Então, todo dia vai ter o mesmo sabor a comida, entendeu? Agora, ficar nesse processo de, preciso experimentar, você vai engordar. Você vai engordar. Seja ela comida de verdade, seja ela doces, salgados, sabe assim? Vai, porque você tá beliscando o tempo todo. Você tá ingerindo calorias o tempo todo. E eu peguei no pé delas com relação a isso. Poxa, vocês sabem, vocês têm intuição. Tem intuição. Já sabe, você cozinha todo dia ali pra sua família. Você sabe o quanto que tem que colocar ali de tempero. Se não sabe, começa a padronizar, então. Coloca tudo em balança. Você não quer emagrecer? Então, você tem que mudar a atitude. Não é mudar a alimentação, tá vendo? É atitude. É atitude.
E o própolis pode tomar em jejum? Pode tomar em jejum, né? Não tem problema nenhum. Própolis é muito bom para inflamação, né? Então, assim, ela não tem um horário específico para você tomar. Então, você pode tomar ela em jejum, você pode tomar entre as refeições, não tem problema nenhum, não interfere em nada, tá? A Roseli, tenho diabetes, posso comer um doce no café da manhã? Roseli de Deus. Não pode, né? Um doce no café da manhã, doce, gente, doce é sobremesa. É depois de uma refeição principal, sabe? Assim, de vez em quando, um pedacinho, desde que você coloque bastante proteína nessa refeição, uma proteína leve, para poder segurar sua glicemia, aí sim. Mas tem que ver se está controlado sua diabetes, tem que ver tudo isso, né? Você tem que ter um acompanhamento nutricional, porque essa vontade sua de doce e querer encaixar ela no café da manhã não é normal, né? Você concorda? Então tem alguma coisa na sua alimentação que tá te levando a essa vontade exacerbada de querer comer doce. Precisa entender o que que é. Daí somente com acompanhamento nutricional mesmo, para poder fazer um diário ali da alimentação, né? Uma ficha mesmo da sua alimentação, um recordatório, eu tava tentando lembrar a palavra, um recordatório da sua alimentação, para ver desde a hora que você acorda até a hora de você ir dormir, o que que você tá comendo, quanto você tá comendo de cada alimento, o que que tá faltando, será que é hidratação, proteína, será que tá você cedendo na quantidade de carboidrato, que por isso você tá com essa vontade exacerbada de doce, precisa entender o contexto, tá? Para poder te dar essa segurança de você consumir um doce, mas que você consiga diminuir a absorção dele no seu organismo, entendeu? E lógico, tratar essa diabetes, né? Pelo amor de Deus. Ai, a Edinalda, que belezinha, eu sigo ela e deixei de ser pré-diabética, graças a Deus. Que delícia! Nossa, como eu fico feliz de ver isso, gente. Que gostoso. Marlene. Aí que tal? Ela toma medicamento, né? Que causa inchaço mesmo. E a oncologista dela falou que ela não pode tomar nenhum tipo de chá. Realmente, nesse tratamento medicamentoso você não pode tomar chá. Eu falo pra vocês, né? Acabei de explicar sobre o hipotiroidismo, a relação dele com chás também, que pode ter esse problema se você se exceder com relação a isso, né? Nesse seu caso, para você tratar esse inchaço e esse processo inflamatório que vem através do medicamento, é a hidratação adequada. E eu falo para você, a sua conta é diferente, Marlene, porque aqui eu ensino para as meninas o seguinte: você tem que pegar o peso e multiplicar por 35, certo? No seu caso, de você tomar essa medicação e fazer o tratamento com o oncologista, você precisa pegar o seu peso e multiplicar por 45, tá? Por 45. Vê quanto você pesa hoje. Coloca aqui pra mim, que daí eu faço a conta pra você, pra gente conversar melhor. Marlene Pérez. Coloca aqui pra gente conversar melhor. Que daí eu já vou te explicar o que você tem que fazer. Que não é através do chás. O chás, gente, ele é somente um complemento da sua alimentação que vai desinflamar o seu corpo, tá? Então, no caso dela, a inflamação é através do medicamento, do tratamento medicamentoso que ela faz. Por isso que a conta é diferente, tá? A conta da hidratação é diferente. Então, deixa eu ver aqui se ela respondeu aqui pra mim, gente. Peraí. Deixa eu ver. Cadê a Marlene? Marlene Pérez. Quanto que você tá pesando? Coloca aqui pra mim, por favor, se você tá escutando. Como o dela, a inflamação é a base da medicação, então a conta é diferente mesmo. Então, é 45 vezes o peso, tá? E daí, o que você tem que fazer? Olha, eu falo pra você.
por conta dessa medicação que você tem que tomar e tudo mais, você precisa, pelo menos uns 20 dias, fazer uma alimentação completamente limpa. O que eu quero falar de uma alimentação completamente limpa? Para você ter essa diminuição do inchaço em si. É você diminuir por completo a quantidade de farináceos na sua vida, tá? Farináceos, que mais? Frituras, açúcar, então, eu falaria pra você, é consumir uma vez na semana um doce assim que realmente vale muito a pena pra você, sabe? Que você fala assim pra mim, nossa, Débora, eu tô morrendo de vontade. Aí você come, mas dentro de um contexto, dentro de uma refeição, dentro do almoço, por exemplo. Depois que você almoçou certinho, colocou lá as folhas, variou bastante nos vegetais, colocou o carboidrato, um arroz que seja, e eu colocaria até um arroz que seja mais complexo, tá? Um arroz que tenha mais vitaminas, um arroz 7 grãos, um arroz preto, um arroz vermelho, tá? E colocaria uma proteína leve, ou um peixe, ou até mesmo um frango. Eu colocaria isso na minha alimentação, tá? E daí à noite você poderia fazer até mesmo uma sopa detox para te ajudar nesse processo. O dela, gente, é algo muito específico. Como eu falei para vocês, por isso que essa dica é específica para ela, tá? É específica para ela, ok? Então, assim, o que tem que fazer? Essa sopa detox pode ser a base, eu sempre coloco muito vegetal, né? De chuchu, de abobrinha, sabe? Que tem muita água, tem muito nutriente, então isso pode te ajudar. Colocar folha batida, por exemplo, colocar com couve batida, com repolho batido. Isso ajuda demais, tá? Para poder te ajudar a limpar essa inflamação que vem através do medicamento. Isso vai te ajudar bastante. Eu acho que ela não tá mais escutando porque ela não respondeu mais aqui. Na verdade, ó, aqui ó, Belas Artes tá falando aqui, ó, o bolo de banana e aveia não tem muito açúcar. Na verdade, qualquer tipo de bolo não tem muito açúcar. Esse que não vai cobertura, não vai recheio, não tem muito açúcar. Porque se você for contabilizar a quantidade que você vai consumir dentro de uma refeição, então assim, não vai influenciar aquela quantidade de açúcar que tem em um pedaço de bolo que você vai comer, entendeu? Seja ele o tradicional, vou comer um bolo de chocolate, mas sem cobertura, sem recheio, não tem muito açúcar em um pedaço. O problema é se você quer comer metade de um bolo no dia, entendeu? Agora, um pedaço, seja ele bolo de banana, seja ele bolo de maçã, bolo de iogurte, bolo de cenoura, bolo... Se não tiver cobertura e recheio, não tem muito açúcar, entendeu? E um pedaço só não vai dar pico glicêmico, não vai fazer com que você engorde, que você armazene gordura, aquela coisa toda. Não tem. Não tem esse terrorismo. Ciliane, seja muito bem-vinda, primeira vez aqui. Deixa eu ver. Delícias, bolo salgado. Então, para reduzir o inchaço, você tem que reduzir sal, alimentos processados por conta da quantidade de sódio. A hidratação precisa estar adequada de acordo com o seu peso. Só aí você já vai reduzir a quantidade de retenção de líquido. Outra coisa, reduzir carne vermelha do dia a dia também, porque tem muita purina, e purina traz retenção de líquido, entendeu? Por isso as proteínas mais leves, que eu sempre falo aqui, peixe, frango, ovo, tá? Claudete. Então, Claudete, essa dica é pra você. Tá? Consumir mais vegetais. Metade do seu prato tem que ser vegetal. Um quarto do seu prato tem que ser a proteína e outro um quarto tem que ser o carboidrato. E fazer isso com frequência. É desse jeito que você consegue eliminar essas toxinas do seu organismo e conseguir tirar essa retenção de líquido do seu corpo, né? Então, Mara, isso daí que eu falei da sopa em específico, eu falei pra ela, né, que faz uso da medicação, que faz tratamento oncológico e tudo mais. Você pode utilizar, sim, a sopa como se fosse uma estratégia para você desinchar, só que ela sozinha, ela não funciona. Que nem eu tô falando aqui pra Claudete, as coisas que ela precisa fazer para reduzir o inchaço, né? Então, se hidratar adequadamente, diminuir os alimentos processados, diminuir o sal, diminuir o açúcar, aí sim você vai conseguir,
Entendeu? Agora e também não é para viver de sopa, sabe assim? É que nem eu falo, sopa é muito bom dentro de uma estratégia. Dentro de uma estratégia. Agora, colocar ela de forma aleatória não vai funcionar. Entendeu? Ah, vou tomar sopa todo dia porque sopa ajuda a emagrecer. Não ajuda. Não ajuda a emagrecer. Se você não tem uma boa alimentação durante o dia todo, se você não faz essas trocas que eu tô falando aqui, não vai adiantar de nada. A Edneuza tá perguntando aqui sobre o vinagre de maçã. Por quanto tempo devemos tomar? Não tem um tempo específico, sabe assim? Eu preciso tomar para sempre. Você não precisa tomar para sempre. Se é um momento que você está se sentindo inflamada, que você está fazendo o processo da desinflamação, você está seguindo um passo a passo, uma metodologia certinha, então dentro desse contexto, vale a pena você tomar nesse processo. Seja ele umas 2 semanas e tá tudo certo, é isso que vai te ajudar. Agora, não é para tomar eternamente, sabe? Vocês colocam isso como se fosse uma regra. Então, vinagre de maçã, por exemplo, eu colocaria ele no dia a dia. Como se fosse, por exemplo, como é que fala? No molho de salada. Entendeu? Agora, para tomar, assim, é porque eu vou tomar só misturar na água, vou tomar antes do meu café da manhã para poder fazer o processo da desinflamação. Não vai fazer, entendeu? Então, coloca ele dentro de um contexto. Coloca ele no molinho de salada, que automaticamente, todos os dias, você tá consumindo aquele alimento que pode te ajudar no processo. Pode te ajudar no processo, mas desde que você melhore a qualidade da sua alimentação no todo. Entendeu? Agora, só colocar o vinagre de maçã eternamente não vai fazer diferença. Por isso que não tem um tempo certo para você tomar. Ou é dentro de uma estratégia específica, ou você consome dentro de uma refeição. Pronto. Entendeu? Agora, tomar assim, de forma aleatória, eu vou tomar antes do meu almoço. Eu vou tomar antes do meu café todos os dias. Não vai ter diferença se você não mudar a alimentação. A Adriana tá perguntando sobre chiclete. É ruim pro emagrecimento? Não é só ruim pro emagrecimento, mas como pra sua saúde de um modo geral. Gente, chiclete é o quê? Vocês sabem o que é chiclete? Vocês já viram os ingredientes do chiclete? Vocês já viram? Não, responda aqui pra mim, por favor, que agora eu fiquei curiosa pra saber se vocês sabem o que é o chiclete. Coloca aqui pra mim nos comentários. Vocês sabem o que tem de ingrediente no chiclete? Vamos ver. Por que ele atrapalha não só o processo de emagrecimento, mas como a sua saúde de um modo geral? Coloca aqui no chat. Eu acho que as minhas meninas sabem. Vocês sabem o que vem no chiclete? Olha, a Aline falou que não. A Adriana falou que não sabe. Ó, a Selma sabe. Gente, é plástico. Por que as pessoas falam pra vocês nem engolir aquilo lá, que é só pra mascar? O que vocês acham que é? A base de petróleo. É isso mesmo. Olha, as meninas sabem aqui, ó. Prejudica o estômago. É isso mesmo, Terezinha. Por que prejudica o estômago? Vou explicar pra vocês. Vocês não sabiam, Aline? De verdade, vocês não sabiam que é plástico? Por isso que a maioria das pessoas fala assim, não, vocês não podem engolir, né, e tal. É só mascar. Por quê? Verdade, é plástico. Vocês consomem plástico sem saber. Não sabia, né? É isso mesmo. É plástico, Claudete. É isso mesmo. Não sabia, né? Então, o que acontece, gente? É um alimento ultraprocessado, não tem açúcar, que nem as pessoas falam, porém tem adoçante artificial. Então, por isso que tem aquele gostinho lá pra você. O que acontece? Por que ele danifica a sua saúde? Vamos entender. Quando você mastiga alguma coisa, o seu estômago, ele espera que caia alguma coisa lá. Alguma coisa que eu falo sólida. Entendeu? E cai alguma coisa sólida quando você mastiga? Não, você tá lá só mastigando. Mastigando. Por que ele tira o seu apetite? Né? Você tá com fome, você fala assim, não vou comer, eu vou mascar chiclete, porque daí passa a minha fome.
Lógico que passa a sua fome, porque você enganou seu estômago. Só que isso, a longo prazo, você vai desenvolver. Porque isso daí são os estudos que falam. Não sou eu não que tô desejando maldade pra você não, viu? Isso vai acontecer porque é uma ordem de quando você faz o quê? Consome esse como é que fala? Esse chiclete com frequência, você fica enganando o seu estômago e não vem nada. Nessa que você tá enganando o seu estômago tá esperando cair alguma coisa sólida e não cai, ele começa a liberar os ácidos para fazer a digestão daquela refeição. E o que acontece? Como não cai nada sólido, o ácido tá lá dentro de você para fazer a digestão de nada. Então o que faz? Ele queima as paredes do seu estômago. Por isso você acaba desenvolvendo uma gastrite crônica. E as pessoas acham que é uma gastrite por conta de estresse, por conta de não sei o quê. E na verdade é por conta do chicletinho que fica lá mascando. Essa é a grande verdade. Essa é a grande verdade. Essa é a grande verdade. Vocês sabiam? Você não sabia, Cleidiane? Olha quanta gente que não sabia. Não acredito. É, gente, por isso. Eu falo pra vocês, qual é o benefício de mascar chiclete? Mascar plástico? Nossa, tem um negócio com isso, gente. Nossa. Eu falo, meu Deus, tá mascando plástico. E por isso que as pessoas falam, olha, cuidado, não pode ficar engolindo o chiclete, porque é plástico, gente. É plástico. Pelo amor de Deus. Vocês nunca se perguntaram por que as pessoas falavam, por que não engoliu o chiclete? Vocês nunca se perguntaram isso? Por que não engoliu o chiclete? Sendo que eu posso mascar, eu posso mastigar. Vocês nunca se perguntaram? Impossível, gente. Nossa, tô nervosa aqui. Tô nervosa. Essa foi uma ótima pergunta, né? Vocês nunca se perguntaram sobre isso? Por que não pode engolir o chiclete? Nunca, Aline? Tá vendo? Por que não? Ué, tô mascando, por que eu não posso engolir? Por causa disso, porque daí você inflama mesmo. É muito sério, é muito sério. A Terezinha falou assim, ó, que a mãe dela falava que grudava nas tripas. É porque ele é plástico. Simples assim, porque ele não faz digestão no seu organismo. Você engole ele não faz digestão. Entendeu? Fica lá mesmo. É, então. Você achou que era por conta do intestino? Não. É porque é plástico. Daí você não faz digestão. Você tá lá mascando o negócio. Aí, ó. Outra falando que a mãe dela também falava que grudava nas tripas. Querendo ou não, é basicamente isso, né? Porque fica lá dentro de você, você não faz. Você não consegue fazer a digestão. Basicamente é isso. Tô passada. Imagina, gente, tô aqui pra esclarecer. Tá vendo como é gostoso esse tipo de live, né? Onde eu posso ter contato com vocês, poder tirar essas dúvidas de vocês. É muito gostoso. Porque tem muita coisa mesmo que a nutrição, assim, a gente não trabalha isso aqui na internet nem nada, né? Ninguém fala sobre isso, né? Ninguém explica. E eu acho tão gostoso, gente. Nossa, eu adoro. Adoro mesmo. Ah, eu tenho certeza que vocês vão sair daqui hoje falando de mim. Por causa desse chiclete. Nunca mais vou mascar chiclete, é. Vocês vão pensar pelo menos 2 vezes, né? Antes de mascar chiclete agora. Ai, Deus. O que mais de dúvida vocês têm? O que mais de dúvida vocês têm? O
Que mais de dúvida vocês têm? E mascar cravo? Não, cravo é alimento, né? Cravo é alimento, não tem problema. Mas assim, eu não acho saudável a questão assim do comportamento, sabe? Pra que mascar cravo? Qual que é a necessidade? Se é para cuidar de uma ansiedade, por exemplo, não é saudável, porque você tem que ver o que tá causando ansiedade em você para você resolver o problema, entendeu? Não causar outro. Entendeu? Porque não tem um aditivo químico, não tem nada no cravo, mas você também tá enganando o seu estômago, né? Se isso é antes de uma refeição, alguma coisa como você tá utilizando como estratégia para poder te dar já saciedade, por exemplo, um pouco antes da hora do almoço, eu tô vendo que eu tô nesse sentimento de ansiedade e tal, tô querendo comer muito, aí masco um pouco do cravo e daí eu já vou almoçar. É uma coisa, porque daí você vai colocar o alimento sólido lá, entendeu? A minha preocupação é desenvolver a gastrite, entendeu? Porque você tá enganando o seu estômago, tá? Você tá avisando que vai vir alguma coisa porque você tá mascando alguma coisa, você tá mastigando. Só que não vem nada, você libera o ácido lá para fazer a digestão, entendeu? Então, dentro de uma... Tá vendo? O contexto que faz toda a diferença. Gal, que saudade! Um beijo pra você, querida. Um beijo. A Márcia tá perguntando aqui. Eu misturo chá de hibisco, erva doce e cavalinha. Faz mal? Então, depende da frequência que você tá tomando isso. Porque cavalinha, se você toma, por exemplo, um medicamento para pressão, não é uma coisa saudável. Entendeu? Não é uma coisa saudável. A mistura em si tá tudo bem, porque são dois tipos de chás que são diuréticos e um tipo de chá que tá ali só pra dar gosto, na verdade, né? Então, assim, depende da frequência e da quantidade que você tá tomando, Márcia. Tá? Mas a mistura em si não tem problema. Só que cavalinha você tem que tomar um certo cuidado, porque não é todo dia que você pode estar tomando, tá? A Irlane tá falando assim, tenho colesterol muito alto, sou pré-diabética. A Nutri me passou no lanche da tarde whey. Então, é como se fosse uma estratégia nutricional. Então, se você não quer colocar o whey protein, você pode substituir por qualquer outro tipo de proteína. Entendeu? Você precisa perguntar para ela se você pode, porque depende da estratégia que ela tá utilizando com você. Tá certo? Então, assim, ao meu ver, na minha metodologia, você até pode consumir o whey, só que o whey é só uma parte da refeição em si. É para você contabilizar a quantidade de proteína, entendeu? Então, se você não tem o whey, você pode substituir por outro tipo de proteína. Pode ser um queijo, pode ser um ovo, pode ser iogurte. Que eu tô falando assim, é essa possibilidade desse tipo de alimento. Mas a quantidade mesmo, daí só ela que vai poder falar, porque é ela que tá fazendo seu acompanhamento, entendeu? Mas daí você pode substituir por qualquer outro tipo de proteína, mas precisa ver qual é a linha da nutrição que ela segue, tá? Então, essa pergunta eu falo pra você, pergunta pra ela. Pra você ter certeza. Certo, minha gente? Então, pra fechar a live de hoje, quinta-feira estarei de volta, 7h07, tá? Vou responder a última pergunta aqui, ó. Pão francês ou pão de forma integral, qual é o melhor? Tanto faz. Tanto faz. Tanto faz. Sabe por quê? Ele ser integral ou não, é só um pouco mais de fibra. Mas a quantidade de caloria é praticamente a mesma. Então, assim, não muda. Entendeu? Então, tanto faz. O que vai diferenciar é como você monta essa refeição. É o que você coloca junto com esse pão. Seja o pão francês ou seja o pão de forma tanto tradicional quanto integral, entendeu? É isso que vai te ajudar no processo. É como você monta essa refeição. Então, se você coloca proteína e fibra de forma adequada, em quantidades adequadas dentro dessa refeição com esse carboidrato, não vai ter problema nenhum. Vai te ajudar no processo de emagrecimento. Qualquer um dos dois tipos de pão. Tanto pão francês quanto pão integral. Tá? Combinado? Certo, gente?
Então é isso. Quinta-feira estarei de volta às 7h07 com vocês. Um grande beijo, fiquem com Deus e não se esqueçam que depois do carnaval vai ter desafio seca barriga, hein? De 21 dias. Para você saber mais sobre esse desafio seca barriga, entra lá no link da bio, fica lá no grupo, porque lá eu vou contar tudo sobre esse próximo desafio depois do carnaval. Combinado? Certo? Um grande beijo, fiquem com Deus, até quinta-feira. Tchau, tchau.